Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de sábado, dia 28 de janeiro. No Evangelho, nós estamos diante de imagens que todos nós já conhecemos muito bem: o barco, o mar e a tempestade. O barco simboliza a comunidade cristã, que é solicitada por Jesus a partir para outra região, a atravessar de um lado para o outro, levando o anúncio do reino de Deus. Nesse caso, como nós vimos no Evangelho, todos são chamados a irem à região do território dos pagãos, ou seja, a mensagem de Jesus que cresce em meio a todos. Durante a viagem acontece uma forte tempestade, que impossibilita continuar o trajeto. O barco e as pessoas que lá estão são colocadas em perigo, significando o perigo da humanidade inteira. Irmãos e irmãs, além do barco lutando contra o mar, temos a escuridão da noite e o sono de Jesus como realidades profundamente significativas. A escuridão remonta-nos à criação do mundo, onde tudo estava rodeado de trevas. O sono de Jesus significa sua morte. Ele já não é uma presença física no meio da comunidade cristã. Por isso, os apóstolos têm a sensação de que estão sozinhos, abandonados pelo Mestre. O Evangelho está nos ensinando a realidade vivida pelos apóstolos e não é diferente do que nós vivemos hoje. Nós muitas vezes estaremos lutando contra a tempestade, lutando em meio à escuridão em busca da luz. E nós vamos aprender neste Evangelho, no meio da tempestade da vida, a ir ao encontro do Senhor, a despertá-lo do sono, por meio da nossa oração, do nosso clamor. Na voz de Jesus, silêncio, cala-te, o mar silencia. Ele questiona se os discípulos não têm fé. Então, diante da adversidade do mar, da tempestade, do medo, nós precisamos colocar em prática a nossa fé, fazer um bom uso da nossa fé. Irmãos e irmãs, é com oração que Jesus vem ao nosso encontro, muitas vezes para acalmar o mar agitado da nossa vida. Se o coração anda tenso, cheio de preocupações, é preciso ouvir de Jesus essa ordem na nossa vida interior, na nossa alma, no nosso coração. Silêncio, cala-te, para crescermos na oração. Irmãos e irmãs, hoje a igreja recorda Santo Tomás de Aquino. Escreveu muitas obras de teologia, onde ele queria expressar o rosto de Deus e a Trindade, o rosto de Deus que é amor. Santo Tomás se dedicava à virtude da caridade, como a virtude que nos conduz à santidade. Então, todas as suas obras tinham o objetivo de louvar a Deus e de conduzir todos nós, leitores das obras dos escritos de Santo Tomás, a um caminho seguro de santidade.
Santo Tomás dizia que muitas vezes nós fazemos obras, sacrifícios para Deus, mas se não tiver caridade, as nossas obras não têm valor para o Senhor. É a caridade que dá forma a todas as virtudes. É a raiz, é a mãe de todas as virtudes. Se a caridade estiver ausente da nossa vida, de alguma forma essas virtudes serão deformadas, ou seja, vão perder a sua forma original, a sua forma em Deus, a sua forma que agrada ao Senhor. Toda virtude precisa ser revestida pela caridade. Se eu quero ter paciência, se eu quero ter sabedoria, tudo isso deve ter como base, como raiz, a caridade que Deus reservou para nós. O amor de Deus é colocado no nosso coração no dia do batismo. E Santo Tomás nos dá duas dicas importantes para crescermos na caridade. A primeira dica é desapegar das coisas do mundo. Quanto mais eu estou desapegado, mais próximo eu estou do amor de Deus e da união com Deus. Por isso ele diz que a cobiça é um veneno para viver a caridade. Não devemos cobiçar as coisas alheias, não devemos cobiçar a mulher do próximo. Quem cobiça vai se distanciando da caridade que Deus colocou no nosso coração por meio do sacramento do batismo. A segunda dica para crescer na caridade que Santo Tomás nos dá é justamente ser paciente na hora da provação. Quando as coisas começaram a sair da ordem, a gerar um incômodo, quando sofremos perseguição, quando caímos, nós precisamos ter paciência. E a paciência vai prolongar o exercício da caridade em nós. Queridos irmãos e irmãs, que Santo Tomás possa interceder por cada um de nós, interceder pela nossa vida, e que ele nos ajude a crescer na santidade e no amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.